Carlos Mario, ¿usted cuántos tiene a sus espaldas? No recuerdo. ¿Perdió la cuenta? No, es que nunca hago cuenta de eso porque creo que es muy tenebroso. Salve família! Imagine um homem que nasceu no mesmo bairro que Pablo Escobar, era primo de Gustavo Gaviria e que almoçava na mesma mesa dos patrões. Um homem que planejou atos que pararam a Colômbia inteira, que viu os amigos mais próximos caírem um por um e que no final tomou a decisão que ninguém esperava, se entregou à justiça, mesmo sem a autorização de Escobar. Ele era chamado de Arete, um dos tenentes mais eficazes do cartel de Medellín. Se você acha que já viu tudo sobre essa época, espera até conhecer o lado que quase ninguém contou. Se inscreva no canal com o sininho ativado, deixe seu like e vire membro do canal. Agora, fique até o final, porque o desfecho vai te deixar sem palavras. Bora pro vídeo. Carlos Mário Alzate Urquijo, mais conhecido como Arete, nasceu no dia 26 de setembro de 1961. Ele era filho de Francisco Alzate e de Catalina Urquijo Gaviria. Sim, prima em primeiro grau de Pablo e de Gustavo Gaviria. Criado no bairro Boston, em Medellín, Carlos era o terceiro filho de uma família de 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Depois que o pai faleceu, a mãe, Dona Catalina, que ficou viúva cedo, tocou tudo praticamente sozinha. Ela herdou do marido um pequeno depósito de materiais de construção que fazia parte de um projeto social da época chamado OSHA, uma espécie de obra comunitária. Com o tempo, o lugar acabou virando um hotel-depósito bem movimentado. Mas a vida do pai foi interrompida de forma inesperada num estabelecimento da região. 2 homens armados apareceram e, segundo o que contaram depois para a família Alzate, tudo não passou de um grande engano, confundiram a pessoa. Sem outra saída, Dona Catalina assumiu de vez o negócio da família e se dedicou com toda a força a garantir o melhor para os filhos, tanto nos estudos quanto nos valores religiosos. Ela criou aqueles 5 filhos praticamente sozinha, com muito esforço e carinho. Arete fez o ensino fundamental na escola Seguros Bolívar, junto com o irmão Nicolás. Foi lá que ele começou a conviver com homens que mais tarde ficariam famosos nas ruas: Víctor El Zarco, Mermin e vários outros. Depois disso, ele foi internado no seminário salesiano para terminar os estudos com os padres. Quando chegou a hora do serviço militar, serviu no batalhão da Polícia Militar e, por um tempo, trabalhou como segurança pessoal do general Hernán Hurtado Valejo, que na época comandava a 4ª Brigada. Posteriormente, Arete começou a sonhar com biologia marinha. Descobriu que eram 2 anos em Bogotá e mais 3 em Cartagena, e até começou o curso, mas a grana apertou. A mãe, Dona Catalina, vendo a dificuldade do filho, achou melhor o filho trabalhar com Pablo, que naquela época já estava crescendo rápido na política com seu movimento Medellín Sem Favelas. Na verdade, Arete conhecia Pablo Escobar desde jovem. As 2 famílias eram muito próximas e se visitavam o tempo todo. Pablo não pensou 2 vezes. Colocou Arete dentro do esquema. Ainda muito jovem, ele foi ganhando a confiança do capo e dos homens de confiança, como Memim, Canoso e o próprio El Zarco. Juntos, eles começaram a mostrar quem mandava nas ruas e a colocar ordem entre os outros grupos. Mas Pablo Escobar queria dominar tudo em Medellín. Para isso, precisava alinhar vários grupos, e um dos mais importantes era o dos priscos. O líder se chamava Ricardo, mais conhecido como Richie, um cara que Arete conhecia desde sua infância. Arete marcou um encontro com Ricardo Prisco e foi direto ao ponto.
Isso aqui é chance de ouro. Se você trabalhar duro pro patrão, vai jorrar grana, vai sobrar status. Seus parceiros também vão comer bem. Pra que ficar sendo o rei de um pedacinho de bairro, tendo que correr atrás de migalha todo dia? Aqui o negócio é constante. É fluxo de grana de verdade, parceiro. Richie topou na hora. Fechado o acordo, os priscos entraram de vez na organização. Era o auge do cartel de Medellín. Dinheiro não era problema. Tinha de sobra para bancar todos os grupos da cidade, grupos que, na maioria das vezes, eram chamados para resolver pendências sérias dos chefes. Um exemplo que abalou o país inteiro foi o caso do ministro Rodrigo Lara Bonilla, em 1984. Depois daquele episódio, Arete sentiu na pele que o jogo tinha mudado. Agora não era mais só polícia, era o exército e a força total do Estado vindo para cima. E como se não bastasse, naquele mesmo ano, uma tragédia pessoal. O irmão dele, Pepe, faleceu de forma totalmente acidental, intoxicado dentro de um carro por causa de um defeito no escapamento. Com o clima pesado na Colômbia, Pablo mandou Arete para o Panamá para cuidar de sua família. Lá no Panamá, Arete criou um hábito que virou marca registrada. Todo dia saía para correr de roupa branca, tipo um ritual. Quando as coisas finalmente acalmaram um pouco, ele voltou para a Colômbia. Só que agora o cuidado tinha que ser redobrado. Ele passou a circular mais discreto, dando apoio direto para aliados importantes do patrão, como a família Galeano e outro sócio de Pablo chamado El Campeón. El Campeón e Arete ficaram tão próximos que viraram compadres de verdade. Ele também ofereceu apoio a Campeón na disputa que travava contra outros contrabandistas, que aparentemente havia lhe causado prejuízo. Arete e sua equipe retaliaram, atacando os integrantes daquele grupo. A situação ficou tão intensa que até pessoas inocentes foram eliminadas durante um velório, quando ocorreu um confronto intenso. Era o preço de estar no topo, mas também o sinal de que as coisas estavam começando a desandar de vez. Arete continuava sendo uma das peças importantes no tabuleiro de Pablo Escobar. Quando o chefe deu a ordem para ele, Popeye e Chopo resolverem a situação dos irmãos Evelio e Héctor Barrientos, homens que administravam a fazenda Nápoles, ninguém questionou. Eles viajam amanhã, levem Héctor Barrientos e resolvam isso, mas fora da fazenda. E façam o mesmo com Evelio, disse Escobar. E assim foi feito. Mas o destino cobra caro. Logo no começo de 1988, a conta chegou. Gustavo Gaviria, irritado porque tinham apreendido seu avião Turbo Commander, mandou Arete dar o troco, raptar um avião da Aeronáutica Civil. Carlos, contando com o apoio dos Magníficos e de nomes como Bernícia e Metra, executou a missão, mas a operação saiu totalmente do controle. Depois de ser levado para outra pista de pouso, o avião foi localizado e uma troca de tiros começou. Uma munição de alto calibre atingiu o peito de Arete. Ele só resistiu porque Memim e Rigo o socorreram rapidamente e o levaram ao consultório da Fazenda Nápoles, onde recebeu atendimento emergencial. A fase ruim não parou por aí. Em março do mesmo ano, ele e um monte de parceiros e figuras importantes quase caíram numa operação na Fazenda El Biscocho. Por um triz, escaparam. Mas guerra é guerra, e parar não era opção. Pouco tempo depois, Arete, Popeye e Comanche acertaram as contas com Flaco Osório, um veterano que dirigia seu carro sem perceber que estava sendo seguido. Flaco havia se aliado com o pessoal de Cali, e isso era sentença assinada. A recompensa por esse serviço foi gorda, dinheiro que o próprio Arete costumava repassar para vários contatos importantes do patrão, chefes de escritórios de cobrança, líderes de grupos aliados. Ele era o cara que mantinha a máquina girando. Pagava cada operação que os grupos executavam e, ao mesmo tempo, botava ordem na casa quando alguém exagerava. Arete agora estava no nível mais alto de operações do patrão. Em 1989, Pablo Escobar e os aliados decidiram mandar um recado que ninguém no país jamais esqueceria. Primeiro alvo, o prédio do DS. Tudo por causa do general Maza Marques. Arete tinha aprendido técnicas pesadíssimas com um instrutor espanhol ex-membro da NATO, um cara que entendia de explosivos como ninguém. Ele, Memim e Cuco Zavala já tinham tudo esquematizado, iam fazer o prédio inteiro vir abaixo.
Mas aí, o plano mudou de figura. O novo objetivo era muito maior: acabar com o candidato à presidência César Gaviria. Dessa vez, o ataque seria no ar, literalmente. Arete e Cuco Zavala montaram uma maleta especial, recheada de explosivos. Memim levou a maleta até Bogotá e entregou para o suíço, um contato que ia embarcar no mesmo voo que o candidato. A instrução foi simples: a maleta tem uma gravadora. Quando o avião estiver no ar, aperte esse botão para gravar a pessoa ao seu lado. É só isso que você precisa fazer. Dia 27 de novembro de 1989, um estrondo monstruoso cortou o céu colombiano. O voo 203 da Avianca explodiu em pleno ar. A forte explosão de um avião da Avianca repercutiu em toda a imprensa nacional e internacional. No entanto, o ataque não alcançou seu objetivo, pois o candidato havia desistido do voo na última hora. Alzati tentou explicar ao chefe por que a ação havia falhado, e ele respondeu: lancem mais pressão contra o DAS. Depois disso, uma nova operação começou a ser organizada. A logística feita pelos homens do grupo culminaria na colocação de um ônibus carregado com explosivos. Em dezembro daquele ano, Arete estava a poucas quadras do local quando sentiu a onda da explosão levantá-lo do chão. Ele não chegou a ver a destruição, apenas ouviu o impacto. O veículo havia sido conduzido por alguém sem experiência, que acabou colidindo com várias barracas de rua no caminho. Segundo Arete, o motorista acionou, não se sabe sob quais instruções, um equipamento de som que, na verdade, funcionava como gatilho para a detonação. De novo, o alvo principal, o general Maza Marques, saiu vivo. Mais uma vez, 2 golpes gigantescos, 2 recados que chocaram a Colômbia inteira, e nenhum dos 2 acertou o alvo que o patrão queria. Os planos grandes não tinham dado certo, mas a confiança de Pablo em Arete continuava intacta. Em junho de 1990, quando deram de baixa no grande amigo dele, Pinina, Arete respondeu rápido. Detonou uma bomba no setor de El Poblado como recado. Semanas depois, ele teve que socorrer Pablo, que havia escapado por um triz da Operação Apocalipse 2. Arete chegou com reforço, comida, remédio e levou todo mundo para um lugar seguro. Nessa mesma época, veio a notícia. Prenderam 10 funcionários da Fazenda Nápoles e também Carlos Negro. O cara ficou pendurado de cabeça para baixo num helicóptero, mas não abriu a boca e soltaram ele, contou Arete para o patrão. Pablo ouviu, ficou em silêncio 2 segundos e falou seco: acabem com ele. Como traição não tinha perdão, Arete localizou Carlos Negro e deu de baixa nele. Com a pressão policial cada dia mais forte, Pablo aumentou o valor da recompensa por cada policial eliminado. Ao mesmo tempo, ele também tocava outra linha de negócios: raptos de gente importante, sempre em parceria com seu amigo La Monja. A maioria das famílias pagava fortunas para ter o parente de volta. Em fevereiro de 1992, aconteceu o que ninguém esperava. El Campeón e o segurança dele, Tuzo, apareceram eliminados. Tudo apontava para o pessoal de Cali. Naquele momento, Escobar já estava preso em La Catedral, mas continuava a dominar Medellín. Arete saiu caçando suspeitos, resolveu várias contas, mas a verdade total nunca chegou. A tristeza, porém, durava pouco. Dentro da catedral, a vida era de rei. Festas, mulheres e luxo o dia inteiro. Os homens de Medellín tinham mania de apostar alto nos jogos. Em uma jogada, eles apostavam $1.500 quando a grana estava curta, e até 15.000 ou mais quando os bolsos estavam cheios. Com o passar do tempo, vieram as quedas que abalaram o cartel de Medellín de verdade, os Galeano e os Moncada. No começo, Arete nem desconfiava do que estava rolando. Pelo contrário, até o último segundo, ele estava ajudando o negro Galeano a recuperar $20 milhões que haviam sido roubados. Se roubaram a grana do negro, a gente organiza a busca. Estamos aqui para o que precisar, dizia ele para os homens do Galeano. Mas aí a bomba estourou. Descobriram que quem tinha levado a grana era Titi, um homem do próprio Chopo, o mesmo Chopo que anos antes já tinha tentado tirar Arete do jogo. Arete virou um dos mensageiros oficiais do golpe interno. Ligava para os sócios, para os funcionários dos Moncada e dos Galeano e avisava: vai ter uma reestruturação completa do negócio na Colômbia. Estão conosco ou contra nós?
O nível de compromisso dele com essa limpeza foi total. Ele e seu grupo raptaram William Moncada, levaram o cara para uma fazenda em Sabaneta, pressionaram até o limite para ele assinar documentos em branco entregando tudo o que tinha. E depois encerraram a história. Quando o Pablo fugiu da catedral em julho de 1992, Arete continuou do lado dele, mesmo com 100 milhões de pesos de recompensa pela sua própria cabeça. Mas em janeiro de 1993, as autoridades e o temido bloco de busca apertaram o cerco de vez, e Arete passou a ser caçado de forma implacável. Os homens que ele comandava começaram a cair, um atrás do outro. No dia 17, após um intenso rastreamento, Victor El Zarco, considerado o segundo nome mais influente do grupo, acabou sendo neutralizado depois de um confronto com cerca de 20 agentes. Minutos antes, ele havia descido de um Renault 6 azul, na Rua 44, com a carreira 65, em Medellín, e foi surpreendido no momento em que acendia um cigarro. Como retaliação, no dia 21 de janeiro, uma explosão ocorreu na Rua 72, com a 7ª, no norte de Bogotá, tendo como alvo uma patrulha do corpo de elite. Um dos intermediários do grupo, motivado pela recompensa oferecida, começou a repassar informações ao bloco de busca. Assim, em 4 de fevereiro, foi localizado Léo, operador do cartel e contato direto de Alzate, que acabou perdendo a vida após confrontar uma equipe de segurança. Arete percebia que, a cada movimento dos seus adversários, o cerco ficava mais apertado. A situação se agravou em 17 de fevereiro, quando integrantes dos Pepes capturaram e tiraram a vida de El Canoso, seu homem de maior confiança. Durante esse período, as autoridades realizaram operações em propriedades ligadas à família de Alzate, encontrando baterias de rádio e outros indícios de que ele e sua equipe permaneciam na região. Em seguida, Alzate se escondeu em um apartamento ao lado de El Comanche, mas o bloco de busca encontrou algumas roupas e pertences do grupo no local. Depois, ele tentou se refugiar em uma casa de um bairro popular, acreditando que estaria mais seguro. No entanto, a área rapidamente ficou tomada por agentes. Ao ser avisado, Arete conseguiu escapar às pressas, praticamente com a roupa na mão. Naquele momento, ele entendeu que não havia mais onde se esconder. Os Pepes haviam virado todo mundo contra ele. O medo de ser capturado era intenso, especialmente porque ele fazia parte do círculo mais próximo de Pablo e sabia que, caso caísse nas mãos erradas, poderia sofrer represálias semelhantes às que atingiram El Canoso. Até imaginava a possibilidade de aparecer com um bilhete dos Pepes sobre o peito, algo que o apavorava profundamente. "Sou muito jovem", repetia, enquanto encarava sua própria vulnerabilidade. No dia 18 de fevereiro, após ver conhecidos caindo um após o outro, tomou uma decisão radical: se entregar às autoridades, mesmo sem autorização de Pablo Escobar. Logo na primeira audiência, Arete colocou todas as cartas na mesa e assumiu ter participado da elaboração do plano do ataque contra o avião da Avianca, do atentado ao prédio do DAS, e ainda declarou envolvimento direto em 49 quedas. Ele também se dispôs a colaborar com informações que ajudassem a esclarecer eventos ligados ao grupo de Medellín. Tudo isso com o objetivo de obter benefícios judiciais por cooperar com a justiça colombiana. Como consequência, passou 8 anos preso na penitenciária de segurança máxima de Itagüí. Ao deixar o local, em novembro de 2001, sofreu um ataque e foi atingido por 2 disparos, mas resistiu e conseguiu se recuperar sob forte esquema de segurança em um hospital de Medellín. Acredita-se que essa ação tenha sido ordenada por Carlos Castanho, que também esteve envolvido no episódio do avião da Avianca e temia ser exposto por Arete. Depois de recuperar a saúde, Arete recebeu uma nova identidade com o apoio da promotoria. Mudou-se para algum lugar do mundo com sua esposa e seus filhos, e desde então, seu paradeiro permanece desconhecido. Com o fim da era de Arete, chegava ao encerramento uma parte de uma geração marcada pela clandestinidade, numa terra que já carregava o peso de milhares de guerras e milhões de histórias interrompidas. Talvez hoje ele viva uma vida simples, longe do luxo, das festas e da adrenalina que marcaram o passado. Talvez
nas noites mais escuras, quando o silêncio fica pesado, o arrependimento pelos atos cometidos grite alto. Por fim, quem sabe essas não sejam as perguntas que o acompanham nas noites mais longas e silenciosas, quando as lembranças daquele período talvez não o deixem descansar. Salve família! E assim, termina a história de Arete, o garoto de Medellín, que no fim das contas, foi um dos poucos que conseguiu sair vivo daquele inferno. Uma coisa é certa, aquela guerra deixou cicatrizes que o tempo ainda não curou. Essa história foi contada com o maior respeito a todas as vítimas e famílias que perderam alguém naquela época. Não é apologia, é memória, para que a gente nunca esqueça o preço da violência. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Comenta aqui embaixo, você acha que Arete está realmente arrependido ou só sobreviveu? Eu leio todos os comentários. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!